porque está uma atmosfera tão gostosa aqui dentro. Podemos perceber a alegria de cada um, mas sobretudo a presença do nosso Deus. Amém. E fico feliz por você que está aqui nos visitando, saiu da sua casa para estar aqui junto conosco, com a família Cibiporto. Obrigado pela sua presença. Nós, como igreja, nos sentimos prestigiados, mas, sobretudo, eu creio que o nosso Deus também se alegra por você ter saído de casa para estar aqui celebrando a Ele, cantando louvores, rendendo glórias a esse Deus maravilhoso. E nós, como igreja, família Cibiporto, o que falamos para aqueles que nos visitam? Esta igreja ama vocês. Irmão, nós estamos com a nossa agenda aí, a semana de terça a sexta, nós temos cultos de orações, 6 horas da manhã, você é o nosso convidado a estar aqui conosco, acordar cedinho. Na quinta-feira nós estamos com Saber Bíblico, Teologia para a Vida, às 19h30, você também é o nosso convidado, a igreja como um todo, faça a sua inscrição. Nós estamos com uma série falando de dinheiro, dízimo, amor e graça, tema muito pertinente, mas que a Bíblia não se cala, ela fala sobre isso. No sábado nós temos o nosso culto jovem às 19 horas, e gostaria de lembrar aos nossos jovens que nós teremos a ministração da ceia do Senhor no sábado às 19 horas. Domingo, fique atento, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, nós teremos aqui a presença da doutora Ana, falando sobre essa temática do Outubro Rosa. E eu gostaria de que no domingo, essa manhã, estivesse repleto de mulheres. Faça a sua inscrição. Homens, nós ficamos por lá de fora ali, tá? Mas que você possa vir, traga uma convidada, faça a inscrição da sua amiga e vamos abençoar as nossas mulheres. E no domingo, 17 e 19 horas, a nossa grande celebração, e onde também nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Só para gravar aí, domingo de manhã, Escola Bíblica, não teremos a ceia, e sim, 17 horas e 19 horas. Creio que esses são os nossos avisos. Então, nós vamos compartilhar da palavra de Deus. A série proposta que nós estamos iniciando hoje é falando sobre o grande evangelho. Nós vamos gastar aqui 3 domingos dialogando com a palavra de Deus, com você, a respeito deste evangelho. É uma palavra que tem o seu significado notícia. Então, é a grande notícia. Esse evangelho que é euangélio, essa boa notícia, as boas novas de salvação, que nós iremos compartilhar nesses domingos. Essa palavra ela tem uma origem, uma raiz no mundo romano, que quando nascia-se uma criança ali, o filho do rei, o novo príncipe, era uma boa notícia, euangélio. Quando o rei saía para uma batalha, o seu exército voltava vitorioso, na frente ia o arauto dizendo, olha, euangélio, uma boa notícia. E o que nós temos para compartilhar então, é uma ótima notícia, a melhor notícia, a grande notícia, a salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos comunicar este evangelho. E em tempo de crises vividas pelas pessoas, vivida pelas famílias, pela sociedade, pela nossa nação, pelo mundo, eu acho que esta é a melhor notícia que podemos oferecer. E de fato, essa é a notícia que traz paz e esperança. Que possamos vivê-la e compartilhá-la em nome de Jesus. E o objetivo dessa série de mensagens é produzir em nós um despertamento espiritual. Porque o Evangelho ela tem essa capacidade de nos despertar espiritualmente. É uma notícia que traz impacto, é uma notícia que nos tira da zona de conforto, mas é também uma notícia que nos traz paz, conforto e consolo. Olha o que o John Stott ele cita em seu livro, Eu Creio na Pregação. A função verdadeira do pregador é perturbar os confortados e confortar os perturbados. Deu para entender? Perturbar os confortados. O Evangelho ele tem essa capacidade de lhe confrontar. Muitas vezes você está aí sereno, calmo, tranquilo, confortado. O Evangelho te tira da zona de conforto. E eu espero que você saia daqui nessa noite desconfortado, para a honra e para a glória de Jesus. O Evangelho também ela tem a capacidade de confortar aqueles que estão perturbados, porque ele também traz esperança. E que você possa sair daqui nessa noite cheio de esperança. Irmãos,
O Evangelho é essa capacidade, essa dualidade. Tem a capacidade de bater, mas também tem a capacidade de levantar. Às vezes ele nos mata, muitas vezes ele nos vivifica. Às vezes ele traz assombro, pavor, medo, mas muitas vezes também ele nos traz paz e esperança. E ao longo desses domingos nós vamos dialogar. E aí eu quero convidar você para o nosso texto base, que é Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías capítulo 6, de versículos 1 a 8. Isaías é um livro do Antigo Testamento, é um profeta do Antigo Testamento, e para alguns teólogos, o livro de Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento. Nós vamos estar falando do Evangelho e muitas vezes, não é o Novo. Não, o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. E o próprio nome do profeta Isaías tem um significado muito interessante. O Senhor salva. É a notícia do Evangelho. O Senhor salva. Há salvação para os perdidos. Então vamos para o texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela colocou à minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche os seus olhos, quero orar junto contigo mais uma vez. Pai, nós estamos aqui reunidos na tua casa, e a tua palavra ela foi exposta para nos abençoar. Ela é muito rica, Pai, preciosa. A nossa mente não é capaz de alcançar propósitos tão eternos, princípios tão maravilhosos, mas que o teu Espírito Santo nos indigne a compreender a tua palavra, e que o meu coração esteja disposto a ouvir e obedecer. Fale ao coração da tua igreja, fale ao meu, fale ao coração daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante desse tesouro que nós acabamos de ler, nós temos um texto fantástico, do qual nós vamos mergulhar nele durante esses dias, esses domingos aqui. Hoje nós vamos ficar com o versículo de 1 a 3. No próximo domingo, nós vamos ficar com o versículo 4, 5 e 6. Mas o que nós podemos extrair? O que nós podemos aprender nesses 3 versículos? Eu creio que temos muito, e que o Espírito Santo fale conosco. O versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Que rei é esse que morreu? Que ano é esse? O rei Uzias foi um grande rei na nação. Ele reinou por 52 anos, mas no ano 740 antes de Cristo ele morreu. E foi nesse ano que Isaías viveu essa grande experiência com Deus. E nós podemos ver a história do rei Uzias em 2 Crônicas, capítulo 26. Em casa você pode fazer esse exercício. O rei Uzias, ele sucedeu o seu pai Amazias, e durante 52 anos houve paz, houve segurança, houve prosperidade na nação de Judá. É um momento histórico muito importante. Um rei que trouxe à nação um contexto social muito pleno. E neste momento, este rei vem a óbito, ele morre.
E é nesse tempo de crise, em que a nação perde esse rei tão querido, que Isaías vive essa grande experiência que nós acabamos de ler. E aí, irmãos, é algo muito importante que nós podemos aprender aqui. É no momento de crise que nós temos grandes oportunidades de termos um grande avivamento espiritual, um grande despertamento espiritual. É no momento da crise que nós temos as grandes oportunidades de vivermos uma grande experiência com Deus. Nós estamos vivendo um ano de 2020, que também é um ano talvez semelhante a esse para a nação, de crise, há uma pandemia instalada. Talvez seja oportuno para que haja um grande despertamento espiritual na minha vida, na sua vida e na vida desta igreja. Isaías, nós vemos quem era o rei Uzias. E quem era esse profeta Isaías? Isaías era descendente de sacerdote, por isso ele era um sacerdote. Isaías era um homem rico, tinha grandes relacionamentos, um grande capital intelectual para a sua época, ele tinha conhecimento. E era um homem que vivia no templo, era um homem da igreja. E o que me chama a atenção é que o fato dele estar na igreja por um grande período, que só no momento de crise é que ele teve essa experiência. É no momento da crise que o profeta vai ter uma experiência íntima e profunda com Deus. Irmãos, ele vivia no templo. E quantos de nós vivemos nas nossas respectivas igrejas? Quantos de nós vivemos na religião ou na religiosidade e ainda não tivemos uma experiência tão profunda quanto que a Isaías teve? Ainda não tivemos a nossa experiência tão íntima e profunda com Deus. O fato de estarmos na igreja não significa que tivemos esta experiência. Que seja oportuno, que seja hoje, esse momento que possamos ter de uma grande intimidade com Deus. É na crise que nós vemos a Deus. E Isaías veio acordar para essa experiência no momento da crise. E nesse momento, Isaías vê o Senhor. É nesse momento que ele enxerga a Deus. E nessa experiência de Isaías, que de ver a Deus, é que eu quero iniciar essa jornada do grande evangelho. Porque o evangelho, irmãos, não começa em nós, o evangelho começa em Deus. O evangelho não é uma iniciativa do ser humano, o evangelho é uma iniciativa divina para com o ser humano. Há esperança, há salvação, porque Deus se manifestou, porque Deus veio em direção a mim e a você. E quem é esse Deus? Quem é Deus para você? Quando nós olhamos para a experiência de Isaías, nós vamos aprender quem é esse Deus. E eu convido você a olhar para essa experiência. E nós vamos ver algumas características desse Deus revelado na experiência de Isaías. Versículo 1 diz assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano em que o rei Uzias morreu, Jerusalém ficou com o trono vazio. E aí parece um paradoxo, há um momento de crise instalada, um trono vazio, mas na visão de Isaías, ele olha para os céus e vê um trono, e vê um Deus assentado em glória. O que nós aprendemos, irmãos, é que não importa o cenário, não importa a crise, existe um Deus sentado no trono do universo, e Ele continua governando, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Salmo 46, do versículo 1 a 6, olha que texto, gente. A Bíblia é coisa de Deus, é fantástico, olha. Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.
nações se agitam, reinos se abalam, ergue a voz e a terra se derrete. Esse é o Deus de Isaías, que seja o seu Deus em nome de Jesus. É um Deus soberano que governa, Ele não perde o controle. Porque nós vivemos hoje, irmãos, algumas teologias liberais. Eu gostaria de citar duas aqui, que é a teologia do trono vazio. Muitos vivem uma teologia chamada deísmo, ou deísmo aberto, do qual acreditam na existência de um ser divino, mas que criou o universo, criou a todos, mas que abandonou a sua criação. E muitas vezes, com a leitura humana, nós fazemos essa leitura. Parece que Deus criou e abandonou a sua criação, que eu sou um abandonado, você é um abandonado, mas isso não é o que o texto da palavra de Deus nos diz. É um Deus que se relaciona com o seu povo, que cuida do seu povo, que ama o seu povo. Uma outra teologia é do panteísmo, que trata Deus como uma força impessoal, uma energia sobrenatural. E aí eu trago à memória aquele filme Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que a força esteja com você. Que força é essa? É algo impessoal? Não, nós estamos falando de um Deus que se relaciona, um Deus que tem sentidos e emoções e sentimentos, e que dialoga com você, dialoga com a sua criação. Ele é soberano, mas é um Deus também que vem até a mim e até você. Esse é o Deus de Isaías. Uma segunda característica desse Deus que encontramos, está aí também no versículo 1. E a aba da sua veste enchia o templo. Isaías, irmãos, tem nesta visão, e ele percebe-se no templo de Jerusalém, e naquele momento, o templo era o ponto de encontro entre Deus e os homens, entre homens e Deus. E ele, na sua visão, ele vê o templo, e o templo estava cheio. Era a presença de Deus? Não. O texto é claro. A aba, apenas um pedaço da aba da sua veste, estava no templo. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que Deus é transcendente. Deus é maior do que o templo, Deus é maior que a igreja, e nós não podemos e não temos como conter Deus, enquadrar Deus, categorizar Deus, domesticar Deus, compreender Deus. O que Isaías está nos ensinando é que Deus é transcendente, que Deus é além da minha capacidade, é além da minha razão. Eu não consigo compreender Deus. E toda denominação, toda igreja, todo conceito teológico que define Deus, eu particularmente, eu não acredito. Porque uma vez que eu consigo definir Deus, eu estou colocando Deus na mesma categoria de ser humano, que eu consigo dominá-lo. Deus é além. O texto está dizendo, a aba da sua veste enchia o templo. Ele é maior do que a igreja. O próprio Isaías 40, 26 diz assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Porque na ciência empírica, nós temos que fazer comparações. Não temos com quem comparar a Deus. Olha que outro texto fantástico, Romanos 11, 33, 34. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós não temos como compreender. E aí eu me reporto a Agostinho de Hipona, século IV, diz assim: por mais altos que forem os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma representação de Deus. Se pudeste quase compreender, então foste enganado pela tua reflexão. E eu concordo com ele. Nós não temos a capacidade de compreender Deus plenamente, mas tão somente aquilo que Ele se propôs a revelar a nós. O que nós conhecemos de Deus é muito pouco, mas ainda é o suficiente para saber que Ele é majestoso e glorioso. E fica a dica aí para o Pense Mais, trazer isso à tona, a vida de Agostinho de Hipona, a teologia dele, para nós dialogarmos. Creio que vai nos enriquecer muito. Terceira característica desse Deus, majestade e glória. Olha o que o versículo 2 diz para nós:
Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmãos, na visão de Isaías, ele vê anjos, serafins. Esses seres que nossa imaginação começa a pensar como seriam. Mas nessa visão, ele vê um anjo com 6 asas. Meio esquisito isso, né? Mas foi o que ele viu. E o que me chama a atenção é que ele não usava as asas para voar, ou todas. Ele usava 2 para cobrir o rosto e 2 para cobrir os pés. Isso é muito significativo. Naquela cultura, o rosto coberto significava honra e dignidade para quem aquela pessoa estava presente. Aqueles anjos que conviviam na presença de Deus, aqueles anjos que foram criados para glorificar, adorar a Deus, diante de Deus, eles cobriam o seu rosto. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Eles cobriam com 2 asas os pés. Era uma cultura que dizia reverência. Eu não sou digno, eu me humilho, eu me prostro. Diante de Deus, essa deve ser a minha e a sua postura, diante da majestade gloriosa desse Deus. Eu vou citar uma frase aqui para vocês, de uma canção, de uma das nossas artistas. Quem é da minha época vai lembrar. É uma canção que diz assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Alguém recorda? Eu não estou fazendo juízo de valor com a pessoa, mas sim com a letra da música. E essa cultura, irmãos, está imperignada dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja. Nós estamos vivendo, olhando e nos relacionando com Deus de uma forma muito chula. É o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima. Ele é o Deus majestoso, coberto de honra e glória. Quando eu falo com Deus, eu tenho que me curvar, eu tenho que me prostrar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me sentir pequeno. E as nossas igrejas, os nossos louvores, as nossas orações, as nossas pregações, estão assim, contaminadas com essa questão de tratar a Deus como se fosse um igual a nós. E aí, através da minha oração, eu coloco Deus na parede, faça a minha vontade. E muitas vezes pregadores usam da própria Bíblia para deturpar o texto, para colocar Deus na parede e dizer: obedeça a minha oração. As nossas canções não são cristocêntricas ou de adoração a Deus, mas são muitas vezes antropocêntricas. É o homem no centro das canções. É para que Deus, parece que Deus é que tem que me glorificar, é Deus que tem que me servir. E quando eu olho para a visão de Isaías, os anjos se curvam, se prostam, o temem. Quem é o seu Deus? É um Deus que você pode manipular? É o Deus o qual você não se curva e que você não sequer tem um mínimo de respeito? Quando nós vemos hoje a igreja, pessoas entediadas com Deus e com a igreja, e você deve conhecer, ou talvez o seu coração já viveu isso, o meu já. Quando nós colocamos Deus numa categoria do tamanho da igreja, que podemos domesticá-lo, que podemos tratar como um como o outro, nós vamos ficar entediados de Deus. Mas quando nós olhamos com a visão de Isaías, diante de uma majestade e glória como essa, não tem nada a se fazer a não ser se render. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus se relacionava com os seus discípulos, ele chamava os discípulos de amigo. Mas em nenhum momento, em nenhuma página da Bíblia, você vai ver os discípulos chamando Jesus de amigo, e sempre é de mestre. Que nós possamos verdadeiramente reverenciar ao nosso Deus. Uma outra característica desse Deus, santidade absoluta. Olha o versículo 3. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico não tem o superlativo, gente, santíssimo. Por isso que o profeta vai descrever dessa forma: santo, ele é muito santo, ele é santíssimo.
É uma santidade absoluta, é uma pureza absoluta, justiça absoluta, perfeição absoluta, amor absoluto, bondade absoluta. É porque é diante de um Deus desse absoluto que os anjos têm que se curvarem. É diante de uma santidade dessa que eu tenho que me curvar, porque Ele é puro, porque Ele é santo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que na nossa ilusão, parece que os anjos estão dizendo santo, santo, santo para Deus. Não é isso. Eles estão dizendo uns para os outros, Deus é santo. Olha, meu irmão, Ele é santo, Ele é santíssimo. Nós temos que dizer isso uns para os outros, o nosso Deus é santo. Nós temos que proclamar isso para o Brasil, o nosso Deus é santo. E Ele me convida você a vivermos uma vida de pureza e santidade também. Ele é santo. Olha o que o texto de 1 João 1,5 diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O nosso Deus é totalmente santo. E em tempos de crises, nós temos uma capacidade de duvidar da santidade de Deus. O que é murmuração, gente? Murmuração é simplesmente ou nada mais, ou nada menos do que duvidar do caráter santo de Deus. Murmuração é quando eu vivo a minha vida e eu começo a murmurar dizendo, não, Deus não é tão bom como parece, porque se Ele fosse tão bom, Ele me trataria de outra forma. Deus não é assim, esse cara tão gente boa, legal, tão soberano, porque se fosse, eu não estaria nessa situação. Se Deus fosse tão santo assim, essa pureza absoluta, amor absoluto, justiça absoluta, o mundo não estaria assim. Quando Eva pecou e Adão, foi porque eles duvidaram do caráter santo de Deus. E hoje, nós continuamos perpetuando isso, porque vira e mexe, pelo menos eu confesso, às vezes eu duvido do caráter santo do meu Deus. Mas na visão de Isaías, Ele é santo. E que Deus tenha misericórdia de mim, pelas muitas vezes que eu já murmurei na minha vida. E outra coisa que santidade tem a ver, irmãos, porque nós duvidamos do caráter de Deus, não apenas porque nós não achamos Ele tão bom. Talvez esse seja o maior motivo que nos leva a duvidar do caráter santo de Deus. É quando eu olho no espelho e eu me acho bom demais. Porque quando eu sou bom, eu posso julgar o outro. Porque quando eu sou bom, eu me acho superior ao outro. E o problema, irmãos, é que nós temos gente boa demais, se achando bom demais. Mas bom em relação a quem? A quem você pode se comparar? Talvez você faça um exercício de olhar para a sua vida, eu sou gente boa, eu pago as minhas contas, eu ando em dia. Olha, eu posso me comparar ao Fernandinho Beiramar, ele é um traficante. Eu me comparo talvez a um morador de rua, eu me comparo a uma prostituta, eu me comparo com alguém que é um empresário ou um político corrupto. Aí eu olho no espelho, eu sou bom. Só que eu aprendo, irmãos, com o Evangelho e com Isaías, que eu não tenho que me comparar com o outro, eu tenho que me comparar com Ele. E diante dEle, eu não passo de um miserável pecador, que tenho que prostrar com o meu rosto em chão. Diante de quem você é bom, meu irmão? Se você veio para cá essa noite achando que você é gente boa, esse texto aqui está escancarando quem você é. Porque Deus é santo. Nele não há treva alguma. Outra coisa que eu gostaria, irmãos, de citar e último, no versículo 3 ainda. A terra inteira está cheia da sua glória. É um Deus que se tornou conhecido, é um Deus que se revelou a mim e a você. Quando Isaías vê esse Deus, tem essa experiência, ele percebe que toda a criação, o universo, denuncia que Deus existe. É um Deus que se permitiu conhecer. E aí eu quero me apropriar do Salmo 19, versículo 1 e 4, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama
proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza, ela transborda, ela grita, ela ecoa, Deus se revelou. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, que a natureza denuncia a existência de Deus. E quando nós olhamos para a perfeição da criação, isso ainda continua mais, revelando o quão maravilhoso e glorioso é esse Deus. Mas ele não para por aí, porque a sua glória não fica apenas, a sua revelação não fica apenas na criação. Deus, ele se tornou um Deus acessível, um Deus que é possível se comunicar, se relacionar com Ele. E o Evangelho, essa notícia que começa nesse Deus, se materializa, ela se concretiza, ela se torna um corpo vivo na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o Verbo se fez carne, Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade, para mim, para você. Se nós queremos conhecer quem é Deus, nós devemos olhar para quem? Para Jesus de Nazaré. Ele é o Verbo encarnado, é o Deus que se fez presente. Olha o texto, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus maravilhoso, em Cristo, se fez pequeno, para que eu e você o pudesse conhecer. Para que hoje Ele pudesse estar presente na minha, na sua vida, na vida da sua família, na vida desta igreja. Esse Deus que é maior do que tudo e todos, se fez gente, para dizer a você, eu te amo e quero me relacionar contigo. O que nós aprendemos, irmãos, com a visão de Isaías? Que Deus é soberano. Aprendemos também que Deus é transcendente e que Ele habita em sua majestade e glória. Aprendemos que esse Deus é santidade absoluta e que Ele se revela. Que Ele se revelou. Não foi eu que conhecia a Deus, não foi eu que consegui chegar até Deus, não foi você que foi até Deus, foi Ele que se revelou. E quando Ele se revela a Isaías, o que acontece quando Isaías vê esse Deus? Versículos 4 e 5, que nós vamos meditar no próximo domingo, mas eu gostaria de lê-lo agora. Olha o que acontece quando Isaías tem esse encontro com esse Deus. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Essa foi a atitude de Isaías. Ai de mim. Isaías ficou perplexo quando ele viu quem era Deus e quando ele se reconheceu quem ele era. E eu acho que o eco dessa atitude de Isaías, nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando Pedro tem uma experiência de que ele reconhece que aquele que está em frente a ele, Jesus, é o Deus encarnado, ele diz, afasta-te de mim, Senhor. Vocês percebem a atitude desses homens? E quantos de nós, numa experiência com Deus, tem essa atitude? Ou já tivemos essa atitude? Porque na maioria das vezes, irmãos, Deus para nós continua sendo o cara lá de cima. O que nós aprendemos nessa noite, com esse texto, eu gostaria de destacar brevemente. Nós estamos vivendo num tempo, em uma geração, que Deus ficou pequeno. E quando Deus fica pequeno, o homem fica grande. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender essa palavra, e que nós possamos sair daqui dessa noite pequenos, e que Deus fique grande na sua vida. Olha o que João Calvino diz,
O homem não conhece quão grande é a sua imperfeição, enquanto não se compara com a majestade de Deus. Depois do advento do iluminismo, o homem cresceu e Deus ficou pequeno. E a humanidade perdeu o temor do Senhor. Agora nós estamos vivendo um outro momento histórico. Nós chamamos de pós-modernidade. Se com o iluminismo Deus ficou pequeno, nessa geração Deus ainda ficou obsoleto. Eu nem preciso desse Deus pequeno. Cada um por si, cada um vivendo a sua individualidade. Mas na visão bíblica, Deus cresce e o homem diminui. E que nós possamos viver a máxima de João Batista. O importante é que ele e que eu diminua. E a minha oração é que você saia daqui nessa noite pequeno. Você que está em casa nos acompanhando, que você se sinta pequeno. Que essa mensagem venha mostrar para você o tamanho de quem é Deus. E quando você compreende quem é Deus, você tem que diminuir. Se você voltar para sua casa hoje pequeno, essa palavra vai ter falado ao seu coração. Mas se ainda no seu coração você se acha bom, altivo, capaz, suficiente, eu ouso dizer que você ainda não viveu a experiência de conhecer o Deus de Israel, o Deus que Isaías viu. Quem é o seu Deus? As suas experiências com Deus até hoje, que tipo de Deus você se relacionou? E que você possa ter a atitude do profeta Isaías. E sabe o que me chama a atenção desse Deus grande? É que ele se revelou, gente. E sabe qual é a frase mais escrita nas escrituras sagradas? Não temas. É um Deus tão grande, mas que estende a sua mão e diz para o seu filho tão pequeno: Carlos Joel, seja humilde, segure em minha mão, não temas, filho, eu te carrego, eu te sustento. E Deus está te convidando nessa noite para você deixar o seu orgulho se fazer pequeno, como uma criança que estende a mão para um pai e permite que o pai o conduza. Feche os seus olhos, fale com Deus. Eu quero convidar o ministério, que nós vamos estar encerrando, celebrando esse Deus. Mas eu espero que essa grande notícia que começa com esse despertamento, o Evangelho é essa notícia que provoca em nós esse despertamento para reconhecermos quem é Deus e como Ele se revelou. O Evangelho ele comunica que é um Deus grande, não um Deus que eu consigo categorizar, que enquadrar. Não é o Deus do seu coração, que você faz Ele do jeito que você quer. Ele é além de você. O Evangelho revela que Deus é grande, mas que veio a nós, veio a mim e veio a você. Eu gostaria que você orasse. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos a Ti perdão, Senhor. Perdão pelo nosso orgulho. Perdão, Deus, pelas tantas inúmeras vezes que nós murmuramos, duvidando do Seu caráter santo, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque achamos que somos capazes de trilhar essa vida sem dependermos de Ti. Nos perdoa, Pai, que como povo, nós achamos que as nossas forças, que o nosso trabalho seria capaz de conquistar a salvação. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós nos achamos bons o suficiente para chegarmos a Ti, e não somos, Pai. O Senhor é grande demais, o Seu amor é grande demais, a Sua fidelidade é grande demais, a Sua santidade é grande demais, e ela nos humilha, ela nos põe em nosso lugar, Senhor. Me faça sair daqui pequeno, Pai. Me faça sair daqui dessa noite quebrantado. Me faça sair daqui dessa noite humilde, mas dependente de Ti. Mas dependente de Ti. Ministre, ó Deus, sobre o coração da Tua igreja.
nos diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Que você vai para casa pequeno e que através da sua pequenez, Deus age através da sua vida, para que outros também tenham um encontro profundo com Ele. Fique em pé. Que Deus venha lhe permitir uma semana abençoada e abençoadora.